Deus vai restaurar seu corpo, sua alma e sua saúde. Existe um momento na vida em que o corpo cansa. A mente se confunde. E a alma parece carregar um peso que ninguém vê. É nesse lugar silencioso, onde as palavras faltam e a dor fala mais alto, que Deus se aproxima com mais força. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim. Seu corpo pede descanso, mas a preocupação não deixa. Sua alma sente saudade de algo que você nem sabe explicar. E sua saúde emocional parece frágil, como se qualquer vento pudesse derrubar o que ainda resta. Mas ouça com atenção. Deus não ignora a sua dor. Ele não minimiza o seu cansaço. E Ele jamais abandona aqueles que estão quebrados por dentro. Quando tudo parece perdido, Deus começa um processo invisível de restauração. Restauração não é apenas voltar ao que era antes. Restauração é algo mais profundo. É Deus tocando onde nenhum médico alcança. É Deus curando feridas que o tempo não conseguiu fechar. É Deus reorganizando aquilo que a vida bagunçou. Talvez seu corpo esteja doente. Talvez sua alma esteja ferida por decepções, perdas, rejeições ou medos antigos. Talvez sua saúde emocional tenha sido drenada por batalhas que ninguém percebeu. Mas Deus vê tudo. Ele vê o que você esconde no sorriso. Ele ouve o choro que você faz em silêncio. E a promessa dele permanece viva. Eu sou o Senhor que te sara. Deus restaura o corpo quando a força acaba. Ele renova as células, fortalece ossos, regula o que está fora de equilíbrio. Mas, antes disso, Ele começa restaurando a alma. Porque muitas dores no corpo nascem em uma alma cansada. Muitas doenças crescem em um coração que carregou peso demais por tempo demais. E Deus sabe disso. Por isso, Ele começa arrancando o medo. Depois remove a culpa. Em seguida cura a tristeza profunda. E, aos poucos, devolve a esperança. A restauração de Deus não é apressada, mas é completa. Ela acontece no tempo certo, do jeito certo, e no lugar exato onde você mais precisa. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você ora, mesmo sem forças, Deus age. Enquanto você chora, Deus recolhe cada lágrima como uma semente de cura. E chega um dia em que você percebe que algo mudou. A dor não é mais a mesma. O peso não é mais tão grande. O medo já não governa seus pensamentos. Isso é Deus restaurando sua saúde emocional. Isso é Deus alinhando sua mente com a paz. Isso é Deus devolvendo vida onde antes só havia sobrevivência. Deus não restaura apenas para você continuar existindo. Ele restaura para você viver plenamente. Ele restaura sua alma para que você volte a sonhar. Ele restaura sua saúde para que você volte a sorrir sem esforço. Ele restaura seu corpo para que você caminhe sem medo do amanhã. E mesmo que hoje você ainda não veja o resultado final, confie. O processo já começou. Deus nunca inicia algo que Ele não pretende terminar. Se Ele tocou sua alma, Ele tocará seu corpo. Se Ele começou a curar por dentro, Ele também curará por fora. Nada está perdido. Nada está quebrado demais. Nada está além do alcance do poder de Deus. A restauração está a caminho. A cura está em movimento. E a sua história ainda vai testemunhar o que Deus é capaz de fazer. Respire fundo. Descanse seu coração. E confie. Há dores que o tempo não cura. Há cansaços que o descanso não resolve. Há feridas que não sangram por fora, mas consomem tudo por dentro. E, muitas vezes, você segue em frente sorrindo, funcionando, sobrevivendo. Enquanto por dentro algo grita por socorro. Deus conhece esse lugar. Ele conhece o ponto exato onde sua força acabou. Ele sabe quando você orou sem palavras. Quando chorou sem lágrimas. Quando pediu ajuda apenas em pensamento. A restauração de Deus começa onde a esperança humana termina. Você pode ter tentado ser forte por muito tempo. Pode ter aprendido a conviver com a dor, chamando o sofrimento de normal. Pode ter aceitado o cansaço como parte da vida. Mas Deus nunca chamou isso de normal.
Deus não criou você para viver quebrado. Ele não criou sua alma para carregar pesos eternos. Ele não criou seu corpo para ser prisão de dor. Quando Deus fala em restauração, Ele fala em inteireza. Espírito, alma e corpo alinhados novamente. Aquilo que foi fragmentado sendo reunido. Aquilo que foi ferido sendo tratado com cuidado e verdade. Muitas enfermidades começam na alma. Não porque você é fraco, mas porque você sentiu demais e falou de menos. Porque engoliu dores que deveriam ter sido entregues. Porque suportou o que ninguém deveria suportar sozinho. E Deus não acusa você por isso. Ele acolhe. A restauração da alma é o primeiro milagre. É quando Deus entra nos lugares que você esconde até de si mesmo. Lembranças que ainda doem. Palavras que marcaram. Abandonos que deixaram marcas profundas. Medos que se transformaram em hábitos. Deus toca tudo isso com amor, não com pressa. Ele não arranca a dor de uma vez, Ele a cura por camadas. Porque algumas feridas não precisam apenas fechar. Precisam ser compreendidas. Ele não arranca a dor de uma vez, Ele a cura por camadas. Porque algumas feridas não precisam apenas fechar. Precisam ser compreendidas. Enquanto Ele cura a alma, o corpo começa a responder. A tensão diminui. A respiração muda. O coração desacelera. O corpo entende que não precisa mais viver em estado de alerta. Muitas pessoas vivem doentes porque vivem em guerra interior. Mas quando a paz de Deus entra, o corpo descansa. A restauração da saúde não é apenas ausência de doença. É presença de equilíbrio. É quando a mente para de sabotar o corpo. É quando a alma para de adoecer os pensamentos. É quando o espírito volta a confiar. Deus restaura devolvendo identidade. Porque muita gente adoece por esquecer quem é. Por viver tentando agradar, provar, sustentar o que nunca foi chamado para carregar. Quando Deus restaura, Ele diz: você não precisa mais se punir. Você não precisa mais viver em culpa. Você não precisa mais se comparar. Você não precisa mais carregar o mundo. E isso cura profundamente. Há pessoas que estão cansadas de remédios, diagnósticos e explicações. Mas Deus não se limita ao que foi dito sobre você. Ele não se curva ao prognóstico. Ele não se impressiona com o tempo da dor. Para Deus, nenhum corpo está velho demais. Nenhuma alma está quebrada demais. Nenhuma saúde está perdida demais. A restauração de Deus também passa pelo silêncio. Pelo descanso. Pela confiança. Por aprender a parar sem culpa. Por aprender a dizer não sem medo. Por aprender a se cuidar sem se sentir egoísta. Deus restaura ensinando você a viver de novo. Sem pressa. Sem peso. Sem autoabandono. E talvez você ainda esteja no meio do processo. Ainda sinta dor. Ainda se canse. Ainda chore. Mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Significa que Ele está trabalhando em profundidade. Curas profundas não são barulhentas. Elas são silenciosas, constantes e transformadoras. Um dia, você vai perceber que não reage mais como antes. Que não adoece com facilidade. Que não se desespera como antes. Que sua fé não é mais frágil. Que sua paz não é mais negociável. Isso será a prova da restauração. Deus não apenas vai curar sintomas. Ele vai curar a raiz. Não apenas aliviar a dor, mas ensinar você a não voltar ao lugar que te feriu. A sua história não termina na dor. O seu corpo não é um erro. A sua alma não é um fardo. E a sua saúde não está abandonada. Deus está restaurando tudo. Mesmo agora. Mesmo enquanto você lê isso. Mesmo quando parece lento demais. Confie no processo. Descanse no cuidado. E permaneça na esperança. Deus vai restaurar seu corpo, sua alma e sua saúde. Porque Ele não faz obras pela metade. E você ainda verá a vida florescer onde hoje só existe cansaço.